que aconteceria se Deus fosse a prioridade na sua vida? Será que você viveria uma vida mais feliz? Fique comigo que no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala gente, como vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero trazer o 5º episódio da série E Se? No vídeo de hoje eu quero explorar o que aconteceria se Deus fosse a prioridade na sua vida. Eu quero tomar como texto base Mateus, o capítulo 6 e o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Existem vários pecados revelados nas escrituras, como o orgulho, como a prostituição, o homossexualismo, a mentira, o assassinato. Mas existe um pecado que John Bevere, autor de best-sellers americano, vai chamar de o pecado que não é um pecado. Isso parece meio confuso, né? Mas eu gostaria de começar o vídeo de hoje falando sobre este pecado. O nome desse pecado é distração. A distração, diferente dos outros pecados, é um pecado mais escondido, porque normalmente ele se esconde ali nas bênçãos que o Senhor nos deu. E não é que exista alguma coisa que Deus nos dá que é pecado. Na verdade, a Bíblia fala justamente o contrário. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia fala que ninguém, quando for tentado, pode dizer que de Deus foi tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, nada que Deus nos dá pode nos induzir ao pecado. Mas muitas vezes, quando deixamos de olhar para o abençoador e passamos a olhar apenas para a bênção, essa bênção se torna automaticamente uma distração. E esse pecado de distração se assume de várias formas. Um exemplo disso é quando a minha oração deixa de ser uma comunhão com Deus e eu passo a fazer Deus de um gênio da lâmpada que só existe para satisfazer os meus desejos. E existe uma parábola que ilustra muito bem como as bênçãos do Senhor podem se tornar distrações. Essa parábola se encontra em Lucas 14, os versículos 16 até o versículo 20. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Todos vocês concordarão comigo que as nossas propriedades são bênção do Senhor. A nossa casa é um presente do Senhor. As nossas roupas é um presente do Senhor. O nosso carro, a nossa moto, tudo isso é presente de Deus. Também os bois, as ovelhas, as galinhas, os nossos cachorros, tudo isso é presente de Deus. E vocês concordarão ainda mais que o casamento é maior que todos esses um presente de Deus. Foi o próprio Deus que estipulou o casamento. Ou seja, percebemos claramente que nenhum desses servos estavam fazendo nada aparentemente errado. Todas aquelas coisas provinham do Senhor e são bênção para os seus servos. O problema é quando as bênçãos ofuscam o abençoador. Quando ela me priva de ter um banquete com meu Deus. Melhor do que qualquer presente que Deus possa nos dar, Ele já nos deu o melhor, que foi Jesus. C.S. Lewis, em O Grande Divórcio, escreve assim: acredito que a terra, se for escolhida em vez do céu, acabará demonstrando ter sido o tempo todo apenas uma região do inferno, mas se posta em segundo lugar em relação ao céu, terá sido desde o início uma parte do próprio céu. Ou seja, se os presentes de Deus ocuparem o lugar certo na nossa vida, eles se tornarão grandiosas bênçãos, mas se ocuparem o lugar errado, eles se tornarão distrações e, consequentemente, maldições. Existem 2 personagens bíblicos que ilustram de maneira clara o meu raciocínio: Davi e Salomão. Davi, por viver uma vida difícil, percebeu desde o início que o único amigo que ele teria em todo momento de sua vida era o próprio Deus. Enquanto isso, Salomão viveu uma vida mais fácil, uma vida em paz, uma vida próspera. E talvez isso tenha obscurecido um pouco a sua visão sobre Deus. O início do reinado de Salomão foi um início muito bom. Ele construiu o templo de Jerusalém, ele construiu o palácio. Mas por Deus não estar realmente em primeiro lugar na vida de Salomão, vemos que no final de sua vida, ele começa a afastar dos caminhos de Deus. E as bênçãos que Deus tinha entregado sobre a sua vida acabaram se tornando maldições. No final de sua vida, por exemplo, em decorrência dele casar com muitas mulheres, e essas mulheres, algumas não sendo do povo de Israel, elas acabaram influenciando ele a adorar os deuses de sua terra. Assim, no final de sua vida, Salomão passa a adorar os falsos deuses dos povos vizinhos de Israel. Talvez os pecados de Salomão fossem socialmente mais aceitos do que os pecados de Davi, até porque Salomão apenas adora falsos deuses, enquanto Davi comete um assassinato e um adultério. Mas enquanto Davi se arrepende de seu pecado, Salomão persiste no erro. Davi escreve um salmo inteiro, o Salmo 51, onde ele se mostra totalmente arrependido de seu pecado. Mas enquanto
enquanto isso, temos Deus levantando vários inimigos contra Salomão para que através dessa adversidade ele voltasse para o Senhor. Mas diferente do que acontece com Davi, vemos Salomão persistindo em seu pecado e lutando contra esses adversários que Deus levantou contra ele. Enquanto Davi vive uma vida feliz e com propósito, Salomão nunca achou o real sentido da vida. Ele escreve no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade, que nada faz sentido. Infelizmente, existe uma grande chance disso acontecer conosco se não buscarmos a Deus em primeiro lugar. Ainda que consigamos tudo o que quisermos, dinheiro, casa, carro, fama, se não tivermos Deus em primeiro lugar, teremos um vazio dentro de nós que só Deus será capaz de preencher. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, até o seu castigo é para o nosso bem, é para que voltemos a Ele. Portanto, faça do Senhor a prioridade da sua vida. Nada te faltará. Ainda que você não viva uma vida extremamente abastada, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, não correremos o risco das bênçãos do Senhor se tornarem maldição, mas seremos edificados em uma rocha sólida. Nada faltou a Davi, diferente de Salomão, onde as bênçãos do Senhor, a prosperidade, o casamento, a paz, no fim se tornaram maldições em sua vida. Não sabemos se Salomão foi salvo ou não, mas podemos aprender com ele o perigo de não colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E que isso nos sirva de alerta, e que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, pois nada nos faltará. E além disso, podemos ter a garantia que as nossas bênçãos não se tornarão em maldições. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho das notificações para que quando eu lançar os próximos vídeos você seja notificado. Se existe uma pessoa que precisa assistir esse vídeo, envie para ela. E se você tem alguma dúvida, algum comentário positivo, alguma sugestão, coloque aqui embaixo. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!